Vamos lá. A gente precisa falar sobre uma situação de altíssimo risco e que está acontecendo agora para quem usa automação e inteligência artificial no WhatsApp. O jogo virou completamente. E entender as novas regras é questão de sobrevivência digital. E a pergunta que fica no ar é justamente essa. Será que os bots no WhatsApp se tornaram uma espécie de bomba relógio? A verdade é que existe uma incerteza, um risco muito real que as empresas estão enfrentando nesse exato momento. Então, vamos mergulhar fundo para entender o que está acontecendo. Tudo isso começou com um plano original da Meta. A ideia era implementar uma política nova e bem rigorosa a partir de 15 de janeiro de 2026. Uma política que, sinceramente, ia mudar tudo para quem trabalha com automação na plataforma. Tá, mas por que essa proibição toda? As razões por trás da decisão da Meta são bem estratégicas e, na verdade, uma coisa leva a outra. A primeira é técnica, sobrecarga de infraestrutura. O volume de mensagens desses bots de IA foi muito maior do que eles previam, e isso começou a pesar nos sistemas. Mas o ponto principal vem agora e tem a ver com o dinheiro, a estratégia de monetização. Uma inteligência artificial de propósito geral que fala sobre qualquer coisa simplesmente não se encaixa no modelo de negócio deles, que é focado em cobrar por conversas comerciais bem específicas, como vendas e suporte. Então, que tipo de bot estava na mira? A restrição era bem clara: assistentes de IA de propósito geral. Pensa em ferramentas como o ChatGPT, o Perplexity AI e a super popular Luzia. A função delas é ter conversas abertas, livres, sobre qualquer assunto. A coisa ficou tão séria que a própria OpenAI chegou a confirmar que o ChatGPT ia parar de funcionar na plataforma. Só que aí aconteceu uma reviravolta digna de filme. Algo que parou essa política antes mesmo dela começar a valer. Uma intervenção regulatória que mudou completamente o rumo da história. Vamos olhar a linha do tempo para sentir a pressão. Fim de 2025, a Meta anunciou o plano. A data para tudo mudar era 15 de janeiro de 2026. Mas, no dia 12 de janeiro, o CAD, que é o nosso órgão de defesa da concorrência aqui no Brasil, entrou na jogada e suspendeu tudo. Isso mesmo, apenas 3 dias antes. A intervenção aconteceu assim, literalmente nos acréscimos do segundo tempo. Foi algo totalmente dramático e inesperado para o mercado inteiro. E o motivo foi esse aqui. O CAD agiu por preocupação de que a Meta pudesse estar abusando da sua posição dominante, basicamente fechando o mercado e tirando concorrentes da jogada. Essa decisão, pelo menos por enquanto, protegeu a competição dentro do ecossistema. Mas atenção, muito cuidado aqui. A decisão do CAD não significa que o problema acabou. Na verdade, ela criou um cenário novo, bem mais complexo, com diferentes níveis de risco. A gente pode dividir em 3. Primeiro, o que está seguro, o que tem sinal verde. Bots que são estruturados com fins comerciais claros, esses sempre foram permitidos e continuam sendo. Estamos falando daquelas automações para suporte, rastreamento de pedidos, agendamentos, ou seja, tudo aquilo que já faz parte do DNA da API de negócios do WhatsApp. Agora, vamos para o sinal amarelo. Aqui entram aqueles bots de IA de propósito geral que eram o alvo original da proibição. A ameaça imediata sumiu, é verdade, mas eles entraram numa espécie de limbo regulatório. A intenção da Meta de restringir não mudou, o que transforma o uso dessas ferramentas numa aposta bem arriscada no longo prazo. E é aqui que mora o perigo de verdade, o sinal vermelho. O risco mais imediato e crítico para as empresas hoje não é o tipo de IA que está em uso, e sim como a conexão com a plataforma é feita. APIs não oficiais, extensões de navegador, tudo isso viola os termos de serviço de cara. É o caminho mais rápido para ter uma conta banida. Ok, vamos aprofundar um pouco mais nisso para entender por que essas ferramentas não oficiais são tão perigosas e como a Meta está, na prática, caçando quem as utiliza. Para ficar bem claro, uma API não oficial é qualquer forma de conexão que não seja autorizada pela Meta. E esse é o ponto-chave. Usar essas ferramentas é uma violação direta das regras do jogo, o que coloca a conta em risco imediato, não importa qual seja a decisão sobre a política de IA. E pode ter certeza, a Meta é muito boa em detectar essas violações. Eles analisam padrões de mensagens, detectam cliques que não parecem humanos, monitoram cada chamada de API e até analisam o fluxo da conversa para achar comportamentos estranhos. Isso torna o banimento quase uma certeza para quem usa ferramentas que não estão em conformidade. Certo, com todo esse risco na mesa, qual é o caminho seguro a seguir?
Felizmente, existe uma estratégia clara, um verdadeiro porto seguro, que é totalmente técnico e garante a conformidade. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Em vez de ações arriscadas, como importar listas de contatos ou automatizar cliques, o método seguro e oficial envolve usar opt-in, modelos de mensagem pré-aprovados e botões interativos. É uma mudança de mentalidade, né? Sair da automação forçada e ir para uma comunicação estruturada. E este, talvez, seja o ponto mais importante de todos. Estar seguro não tem a ver com encontrar brechas na decisão do CAD. A questão é técnica, é verificável. A Meta consegue detectar no nível do código se uma empresa está seguindo as regras ou não. Então, resumindo, o único porto seguro 100% verificável é técnico. É usar a API oficial do cloud, construir bots estruturados para tarefas específicas, iniciar conversas só com os modelos aprovados e validar todas as conexões. Esse é o único caminho para ter segurança e estabilidade no longo prazo. E, para fechar, fica essa reflexão. A briga sobre a política de IA deu uma pausa, mas as regras fundamentais da plataforma sobre como se conectar e interagir, essas estão mais rígidas do que nunca. A pergunta que realmente importa é: a estratégia do seu negócio está sendo construída em terreno firme, em conformidade, ou na areia movediça das ferramentas não oficiais? A resposta para isso vai definir o futuro da sua operação no WhatsApp.